Boa noite a todos. E eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por salvar a minha alma no dia 11 de janeiro de 1977. Uma missionária com uma cópia da Palavra de Deus me ganhou para Cristo. E hoje eu tenho o privilégio de ser um missionário com uma cópia da Palavra de Deus. Como meu irmão mencionou, eu dirijo um ministério de enviar a Palavra de Deus ao redor do mundo. E é uma bênção para mim poder voltar aqui para o Brasil, onde eu morei por uns 13 anos, no interior, em Ribeirão Preto, por vários anos. Depois meus pais foram para Limeira. No meu último ano em Limeira, depois eu voltei para os Estados Unidos. Mas é sempre uma bênção poder voltar para o Brasil e ver brasileiros e comer comida brasileira, né? Com churrasco e muitas saudades. E eu vou pedir desculpa primeiro pelo meu português, que está muito enferrujado, eu sei. Muitos anos que morei lá nos Estados Unidos sem voltar no Brasil, 8 anos acho que foi. E nos últimos anos Deus me tem dado a oportunidade de vir. De fato, esse é o 4º ano seguido. Nós trouxemos um grupo em 2014 para a Copa do Mundo, São Paulo estivemos. Depois, em 2015, eu estive com outro irmão em Taubaté, ajudando a começar uma igreja lá. No ano passado, estivemos em Rio para os Jogos Olímpicos. Não atletas, mas distribuindo a palavra de Deus, né? E este ano agora com o meu irmão Brian. E obrigado pela oportunidade de estar aqui e de pregar aqui na Igreja Batista com paixão. Antes de entrar na mensagem, eu quero fazer algumas perguntas. O grupo gosta de saber como os convidados, as visitas, receberam estes. Sem dúvida, alguns receberam na sua casa, no seu lar, no apartamento, ou seja, e outros na rua. Talvez alguém na feira, não sabemos. A gente tem espalhado pela cidade. Então, se você recebeu na rua, alguém entregou para você pessoalmente, levante a mão. These are those who got them on the street. Ok? 2 receberam na rua. 3, ok? Se você recebeu na casa, levanta a mão. Se você veio por causa do Covid, recebeu na casa. Ok? E alguém na feira? Alguém na feira? Não, ok. Os outros, então, convidados por alguém que recebeu na casa. Ok. Alright, the others are invited by those that got them on the street, I think it was tonight. So, muito obrigado por estar conosco. Agora, vamos ver se você tem uma Bíblia, abra a Tito, capítulo 2. E se você não tem uma Bíblia, ao fim do culto você receberá, e mesmo que não tenha, todas as visitas receberão uma Bíblia. Mas se você tem uma à mão, vamos estar em Tito capítulo 2, começando com o versículo 11, e eu estarei indo para outras passagens, mas mantenham a Bíblia aberta a Tito, porque as diferentes partes principais da mensagem virão de Tito capítulo 2. Vamos pôr-nos de pé uma vez mais, em respeito à leitura da Palavra de Deus. Tito capítulo 2, começando no versículo 11, estaremos lendo até o versículo 14. A palavra de Deus diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Oremos. Senhor nosso Deus, eu peço que me ajude. Eu reconheço a minha falta, Senhor. Eu preciso da tua ajuda para poder pregar o português, Senhor, com claridade, para que esses que têm vindo possam escutar e entender
Ajude-me a dizer o que você quer que eu diga e não dizer o que não precisa ser dito. Usa-me e usa a tua palavra, Senhor dos corações. Eu peço que cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor, que você possa falar aos seus corações. E se tem alguém aqui, Senhor, seja homem, seja mulher, seja um menino, menina ou jovem, que ainda não te conhece como único e suficiente Salvador, rogamos, Senhor, que hoje seja o dia da sua salvação. E para aqueles, Senhor, que já são salvos pela graça de Deus, eu peço que também você fale aos seus corações. Senhor, eu peço que você não só que você nos mude, Senhor, para ser mais como ti. E ajude-me a pregar sobre a graça de Deus. Eu te agradeço pela tua graça e pido da tua graça neste culto esta noite. E pedimos, Senhor, que todo que seja feito, que traga honra e glória ao nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Podem tomar assento. A graça de Deus, espero que não é algo que você esteja cansado de ouvir. Eu nunca me canso de ouvir, de falar, de pregar sobre a graça de Deus. Ouvimos alguns hinos que falavam sobre a graça de Deus. Somos salvos por essa graça. E nesta passagem que nós lemos esta noite, eu vejo 3 pontos principais sobre a graça de Deus. Em primeiro lugar, a graça de Deus provê a salvação. Em segundo lugar, a graça de Deus produz santificação. E em terceiro lugar, a graça de Deus promete a segunda vinda. E com a ajuda e a graça de Deus, eu quero pregar sobre essas 3 verdades bíblicas nesta noite. Em primeiro lugar, como mencionei, a graça de Deus provê a salvação. Note outra vez o versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Graças a Deus pela sua graça, pois é a graça de Deus que provê a salvação, não são as minhas obras. Eu estava conversando com Davi, que veio conosco, é a sua primeira vez fazendo uma viagem missionária, e ele só leva 8 meses na salvação em Jesus Cristo. Esse janeiro passado, ele entendeu que era um pecador que merecia a morte e o inferno, e ele recebeu a Jesus como Salvador. Deus trouxe para ele essa graça, a salvação. E agora ele está aqui no Brasil, ele não fala português, mas ele quer compartilhar com outros a graça de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. E a graça, o que é a graça? A graça significa receber algo que não merecemos. Eu tenho 2 filhos, minha filha está aqui, ela tem 18 anos, eu também tenho um filho de 13 anos lá nos Estados Unidos com a minha esposa. E a verdade é que no Natal, às vezes nós damos presentes, né, para os nossos filhos, mas talvez não necessariamente mereceram, né? Mas por quê? É porque amamos eles, somos pais, né? E às vezes damos coisas por graça para os nossos filhos. E sabe que Deus é um Deus de graça, e Ele oferece a salvação por graça. Infelizmente, muitas pessoas neste mundo estão tentando chegar ao céu por meio de algo que não é a graça de Deus. Qualquer coisa que nós fazemos e pensamos, eu sou uma boa pessoa, eu não sou tão mal como fulano ou fulana, isso não é graça, né? Se eu pudesse chegar para o céu pela minha conta, já não seria por graça. Mas a Bíblia diz aqui que é a graça de Deus que traz a salvação, que provê a salvação. Mantenham seus dedos aqui em Tito, mas se podem buscar a Efésios, uma passagem conhecido, talvez, mas Efésios capítulo 2, vamos a ler do versículo 4 ao 10.
e ver aí algumas coisas sobre esta verdade, que é a graça de Deus que provê a salvação. Mantenham algo aí em Tito que vamos voltar, mas em Efésios 2, começando no versículo 4, a palavra de Deus diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Antes de seguir para adiante aí, o que é misericórdia? Misericórdia, se podia dizer que é o outro lado da moeda. Graça está de um lado, receber algo que não mereço. Misericórdia é não receber o que sim mereço. Às vezes, não somente os meus filhos não merecem receber, verdade, um presente, mas eles merecem castigo, né? E como um bom pai, devemos castigar os nossos filhos, mas às vezes nós damos um pouco de misericórdia, né? Mas a misericórdia de Deus é não receber o que sim merecemos. A Bíblia sim, Ele é rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Alguém perguntou: quanto Deus nos amou? Deus nos amou assim, amém? Ele nos amou assim. Jesus Cristo, com suas mãos ao lado cravadas na cruz do Calvário, Ele nos amou com muito amor. Versículo 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Note a seguinte frase: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Quando eu chegar para o céu, e se alguém me perguntasse: como você chegou? Ninguém vai fazer essa pergunta, porque todos que estão lá sabem por que chegaram, tá? Mas se alguém perguntasse para mim: oh Alan, que legal, você chegou para o céu, como foi que você chegou? Eu não diria: eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei um banco, eu fui para a igreja, eu fui batizado e né? Não. Se alguém me perguntasse, eu diria: eu estou aqui pela graça de Deus. Não é algo que eu mereço. E para que uma pessoa possa ser salvo, essa pessoa primeiro tem que dar conta que está perdido, morto em seus pecados, não morto fisicamente, mas espiritualmente. Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Glória a Deus. Deus não só tem um pouco de graça, Ele é abundante na sua graça. Há um hino que cantamos em inglês, eu acho que tem sido traduzido, mas eu não sei como vai exatamente em português, mas diz que a graça de Deus é mais grande que mesmo os nossos pecados. Você sabe que meus pecados são grandes, mas a graça de Deus é ainda mais grande, glória a Deus. E as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículos 8 e 9, muito importantes. Porque pela graça sois salvos. É a mesma frase lá no versículo 5: pela graça sois salvos. Agora, se Deus diz uma coisa uma vez, é verdade, né? Mas se Ele diz alguma coisa mais que uma vez, vale a pena prestar atenção. É algo importante. Ele está enfatizando essa verdade. Por quê? Porque Ele sabe que o diabo, ele usa a religião para enganar muitas pessoas. Muitas pessoas, como eu mencionei, tentando chegar lá pelas suas obras, ou pela sua igreja, ou por seu bautismo, ou alguma coisa assim. Mas a Bíblia claramente diz que é pela graça. Eu já mencionei meus filhos, e vocês que são pais aqui, eu acho que vão entender isso. Às vezes eu pergunto para os meus filhos: que parte de não entende? Né? Os filhos vêm e perguntam algo, ou pedem algo,
e nós dizemos não, mas eles seguem, né? Eles persistem e perguntam de outra forma, ou vai do pai para a mãe, né? Ou vice-versa. E às vezes eu digo, que parte não entende. E sabe que, tristemente, eu acho que Deus está pensando e falando para mais da metade deste mundo, que parte de não entende, porque a maioria das religiões ensinam que você tem que fazer algo para chegar para o céu. E ele diz claramente que não é por obras. Versículo 8, é por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Como eu mencionei, lá no céu ninguém vai estar perguntando, você chegou? Uau, né? Todos seriam uau. Por quê? Porque não chegamos lá por nós, chegamos lá por Ele, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. E é Ele, é a graça de Deus que provê a salvação. Agora vamos entrar um pouco a estes versículos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. O que é fé? Fé é crer, né? Acreditar. Mas a fé bíblica não é somente um assentimento intelectual. Se eu perguntasse para vocês acreditam no Adolf Hitler? Talvez vocês diriam, bom, sim, eu acredito nele intelectualmente, eu sei que ele existiu, ele foi o alemão, né, que foi responsável de matar milhões de judeus e outras pessoas. Então eu acredito nele aqui, mas eu não acredito nele aqui. Entende a diferença, né? Eu não estou de acordo com o que ele fez e eu não confiaria nele, né? Imagina. Mas a fé é mais do que ver algo ou acreditar em algo na cabeça. A fé bíblica é uma transferência de confiança, de fé. É transferir a minha dependência, não em mim mesmo, mas nele. Então a salvação é pela graça. E somos salvos. Ora, em primeiro lugar, do que estamos falando? Salvo do quê? O meu irmão diz, eu quase não lembro disso, mas o meu irmão diz que eu salvei a sua vida. Ele acho que pulou, bom, não vou contar essa história, né? Mas ele pulou e não sei, deu uma volta e bateu a cabeça no lado da piscina e caiu na água. E ele disse, eu não sei, super-homem, né? Aí fui lá e tirei ele da água, não sei exatamente, eu nem lembro exatamente o que aconteceu, mas eu salvei ele de afogar lá na piscina. Agora, do que estamos falando aqui? Salvos da graça? Bom, a Bíblia ensina que todos somos pecadores, porque todos os pecados estão destituídos da morte. E a Bíblia também ensina que o salário do pecado é a morte e o inferno, e que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele dia, 11 de janeiro de 1977, eu entendi, não só na cabeça, mas no coração, que eu sou um pecador e eu mereço a morte e o inferno. E se você nunca tem reconhecido que você merece a morte e o inferno, você não tem sido salvo. Porque você, para ser salvo, tem que reconhecer a sua necessidade. A Bíblia diz que que a graça de Deus manifestou e trouxe a salvação para todos os homens, mas não é automático. Está disponível, mas precisamos transferir a nossa fé nele e entender, eu sou pecador, eu mereço a morte eterna, mas Jesus me ama, Ele morreu na cruz do Calvário, o que Ele fez é suficiente. E por isso este grupo, 10 de nós que viemos dos Estados Unidos, a maioria não falam português. Então uma pergunta, por que eles gastaram de dinheiro para vir aqui? Passear? Não, você pode perguntar para eles, eu não deixo eles passear. Nós trabalhamos toda semana distribuindo material. Amanhã vamos descansar um pouco e vamos ir lá para o Embu, vamos fazer umas compras, né, e tudo. Mas por que eles vieram aqui? Porque eles também já receberam da graça de Deus, e Deus põe um amor no coração dos seus filhos para querer compartilhar este evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, que é Deus, que viveu uma vida perfeita. Ele foi crucificado, foi sepultado, mas não ficou morto. Ele ressurgiu dentre os mortos, e
e vive para sempre. E Ele, com o seu sangue, Ele nos oferece a salvação. É pela graça, não merecemos. É por meio da fé, transferir a nossa fé, dependência nele. Isso não vem de vós, não é dom de Deus. O que é dom? Dom é um presente. Os americanos, a gente tentamos ensinar algumas palavras para eles, né, no português. E se você pensa que o meu português está mal, imagine os meus amigos aqui que não, né? Presente, né? É uma palavra que a gente presente. Se vocês que receberam isso não tiveram que fazer nada, obviamente, né? Foi um presente. A salvação é um presente. Se depois que você pegou esse João e Romanos, ou uma caneta, ou um presente, e se nós voltássemos e disséssemos, você quer ficar com isso aí, você tem que lavar o nosso carro, seria um presente? Já não, né? E muitas pessoas pensam que Deus é assim, que Deus diz, olha, aqui está o céu, aqui está o perdão, você quer? Você tem que fazer isso e aquilo. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que é um dom, é um presente, é gratuito, como a Bíblia que vamos dar ao final do culto, é gratuito, você não tem que fazer nada, glória a Deus. Agora você diz, então eu posso viver minha vida como eu quero, não importa. Olha, a razão que eu vou para a igreja, eu leio a minha Bíblia, eu oro e tento ser uma boa pessoa, não é para ir para o céu, é porque já vou. A diferença é essa, eu não estou fazendo essas coisas para tentar merecer o céu, eu estou fazendo essas coisas em gratidão por aquele que pagou a dívida. Eu tinha uma dívida que eu não podia pagar. Se você tivesse uma dívida de 1 bilhão de reais, você poderia sair dessa dívida? Provavelmente não, né? Mas se um homem rico viesse, e eu não conheço, mas se você conhecer, deixa eu saber, tá bom? Mas se viesse um homem rico e dissesse, olha, eu vou pagar a sua dívida, você sem dúvida estaria agradecido. Mas pense comigo, seria uma grande bênção, mas se fosse a única coisa que ele fizesse, pagar a sua dívida, o que você teria ao final do dia? Nada. Tinha uma dívida, ele pagou a dívida, agora você tem nada. Suponha que esse mesmo homem rico dissesse para você, olha, não somente vou pagar a sua dívida, eu vou depositar outro 1 milhão de reais à sua conta. Então você estaria, né? Muito contente, já vi um sorriso, né? Que bênção seria isso, porque ele não somente pagaria a sua dívida, ele depositaria dinheiro, você poderia fazer o que quisesse, né? Agora, e não estou falando que quando Deus nos salva, que Ele não se importa com o que nós fazemos, vamos ver isso em um momento. Mas o que eu estou dizendo é que isso é o que Jesus tem feito por nós. Quando Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue e ressuscitou entre os mortos, Ele oferece a salvação, Ele oferece o perdão dos nossos pecados, e isso é pagar a nossa dívida. Sou pecador, se eu pago pelos meus pecados, eu tenho que morrer e ir para o inferno por toda a eternidade. Mas Jesus pagou essa dívida, e se eu recebo por fé, porque a Bíblia diz que é pela graça, por meio da fé, que eu posso receber este dom, esse presente, então Ele não só me perdoa, Ele me dá a sua justiça. E por isso, quando Deus olha para mim, Ele não vê Allen Johnson. Que bênção, porque eu falei que eu tenho algumas histórias do meu irmão, ele também tem histórias de mim, né? Então, por isso eu não falar de história dele, porque senão ele falaria de mim, né? Ou seja, todos temos nossos pecados, né? Mas ele, quando Deus olha para mim, Ele vê a Jesus Cristo. Se eu posso compartilhar essa ilustração. Um pastor, não de igreja, mas um pastor de ovelhas, tinha um rebanho. E no mesmo dia, uma ovelha morreu, deixando seu cordeiro sem uma mãe. E aqui, um cordeiro morreu, deixando a sua mãe, a ovelha, sem o seu cordeiro. Estão comigo até agora? Então temos uma ovelha que não tem seu cordeiro e um cordeiro que não tem a sua mãe, ovelha. E o pastor disse, eu sei o que eu vou fazer. Ele pegou o cordeiro que perdeu a sua mãe e levou para a mãe que perdeu o seu cordeiro.
Só que a ovelha fez isso e não reconheceu e rejeitou ao cordeiro. E o pastor falou: o que eu vou fazer? Pensou, e ele teve outra ideia. O cordeiro que tinha morto, ele não tinha feito nada com ele ainda. Então ele foi lá e tirou a pele daquele cordeiro e pôs no cordeiro que perdeu a sua mãe, e levou outra vez para aquela ovelha que perdeu o seu cordeirito. Essa vez ela reconheceu a pele, né, o cheiro do seu cordeirinho e recebeu. E isto é uma ilustração de que se Deus olhasse para mim, Ele faria isso e não poderia aceitar, porque eu sou um pecador, eu mereço a morte e o inferno, mas eu fui vestido na justiça de Jesus Cristo. E quando Deus me cheira, Ele não cheira a linjosa, glória a Deus, Ele cheira a justiça de Jesus Cristo. E portanto Ele me pode aceitar. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo, um Deus santo, perfeito. Ele não pode aceitar o pecado, mas Ele pode aceitar a justiça do seu próprio Filho, Jesus Cristo, que morreu e pagou a minha dívida, uma dívida que eu não posso pagar, a parte de ir para o inferno por toda a eternidade. Mas Ele pagou essa dívida, glória a Deus, é pela graça, é por meio da fé. E se você nunca tem reconhecido que merece o inferno, eu rogo pela palavra de Deus que você entenda, que o Espírito Santo possa trazer a luz no seu coração. Você merece o inferno, sim, mas a boa notícia é que Jesus pagou o preço. E tudo que você tem que fazer por meio do arrependimento, deve sentir mal, né, dos seus pecados. Eu tenho ofendido a um Deus santo e eu quero o seu perdão. E por meio da fé, acreditando, não só aqui, mas aqui, depositando tua fé unicamente nele, você pode ser salvo. Agora, o versículo seguinte, em Efésios 2, tira a desculpa que temos, né? Se sou salvo pela graça, então posso fazer o que eu quero. Olha o versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, aqui não temos uma contradição. O que Deus está dizendo é: olha, você primeiro tem que ser salvo pela graça, mas depois você deve me servir e trazer honra e glória ao meu nome e galardão para nós também. Não tenho tempo de entrar nisso, mas a vida de obediência traz bênçãos aqui. O céu é pela graça, mas Deus tem bênçãos para nós aqui, basado na nossa obediência. E galardões no tribunal de Cristo. Então vamos voltar lá para Tito capítulo 2 e ver o segundo ponto mais a fundo. A graça de Deus provê a salvação, mas a graça de Deus não é só para salvação. Alguns hoje em dia ensinam que a graça é uma licença para pecar. Mas a graça de Deus não é licença para pecar, é o privilégio de servir a Deus. E olha o que diz lá em Tito capítulo 2, versículo 12, ensinando-nos. O que nos está ensinando? A graça de Deus. Voltando lá para o versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Já vimos que a graça provê a salvação. No versículo 12, vemos que a graça de Deus produz santificação, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então, Deus, uma pergunta: por que Deus te salvou? Se você já recebeu a Cristo como Salvador, e eu perguntasse: por que Deus te salvou? Às vezes dizemos: para me levar para o céu. Ok? Por que estamos aqui então? Sim, o céu é um dos melhores resultados da salvação, mas não é a única razão. Okay? Deus nos salvou para libertar-nos
do pecado, da morte, do inferno, sim, para levar-nos para o céu, sim, mas Ele quer ter comunhão conosco, e teremos perfeita comunhão lá no céu. Mas porque Ele nos deixou aqui? Para servir-lhe, amém? Para trazer-lhe honra e glória, ou seja, para fazer boas obras. Para ir? Não, porque vamos. Entendem a diferença? Uma diferença muito importante, porque se você está dependendo nas tuas obras, de uma forma ou outra, para a tua salvação, a tua fé está no lugar incorreto, errado. A nossa fé tem que estar 100% em Cristo, e depois da salvação podemos fazer boas obras. Escute o que diz a palavra de Deus em Atos: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aí temos uma correlação entre a graça e a santificação, como vemos em Tito capítulo 2. Agora, o que é santificação? Desculpa, o pastor Brian provavelmente ele sempre fica com o paletó, mas eu estou muito quente aqui, eu vou tirar o paletó, ok? Espero que tudo bem? Estou com calor aqui. O que eu estava dizendo? Santificação. A salvação é um evento, não um processo. É como seu aniversário. Você nasceu uma vez, né? Fisicamente. Pergunta: quando você nasceu espiritualmente? Eu já mencionei, o meu aniversário espiritual foi em janeiro, físico em abril, obviamente de um ano diferente, né? Mas eu tenho um aniversário espiritual. Salvação é um evento, mas a vida cristã é um processo. Eu posso dizer para vocês que quando eu estava aqui no Brasil, eu tinha um tempo, eu já era salvo, em caminho ao céu, e eu amava a Deus, eu estava servindo a Deus, mas houve outro ano que, ainda salvo pela graça de Deus, em caminho ao céu, mas eu vivi para mim. Eu não queria seguir os princípios da palavra de Deus, comecei a escutar a música do mundo e o meu coração se estava afastando das coisas de Deus. Eu estava abusando da graça de Deus, e isso não é o propósito da graça de Deus. Que estude Romanos capítulo 6. Mas a graça de Deus produz santificação. A Bíblia diz que somos uma nova criatura em Cristo, em Coríntios capítulo 5. E não significa que é automático. Quando você é salvo pela graça de Deus, os seus pecados passados, presentes e mesmo futuros são perdoados. Mas Deus não quer um robô, né? Ok, Deus, eu vou fazer tudo o que você dizer. Não, Ele quer que nós escolhemos amá-lo, em primeiro lugar, aceitar a Ele como Salvador, e depois servir a Ele de amor. Então Ele nos dá essa decisão, né? Não só de aceitar a Cristo como Salvador, mas diariamente, ou de rendir-me ao Espírito Santo de Deus, que entra na nossa vida quando somos salvos, ou de seguir a carne que fica. Eu ainda sou pecador, salvo, em caminho ao céu, mas eu tenho essa carne pecaminosa que quer escutar as coisas do mundo, que quer olhar as coisas que não devo, quer dizer, quer ficar bravo, ou seja, tantos pecados, o orgulho, né? Mas a graça de Deus me dá o poder de rejeitar essas coisas, como diz aqui, renunciando à impiedade. Eu agora quero viver para Cristo. Agora, como eu faço isso? Eu sou crente agora, crente quente, né? Eu vou servir a Deus. Devemos servir a Deus, mas não é eu que posso fazer isso, é Ele que o faz por meio de mim. Gálatas 2:20, Paulo diz que Ele morreu com Cristo, mas agora Cristo vive por meio dele. E a única maneira de viver a vida cristã é pela graça de Deus, não é pelo seu poder ou a sua personalidade. Deus dá diferentes personalidades, eu entendo isso, Ele dá diferentes talentos, mas é pela graça de Deus que podemos servir a Deus, que podemos ser santificados. Agora, há mais de 3 tipos de santificação, mas rapidamente eu vou mencionar 2. Santificação, primeiro, é posicional.
Disso já falamos. Em Efésios lá fala que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso não é futuro, é passado. Isso é santificação posicional. Quando eu aceitei a Cristo, eu fui posto no corpo de Cristo. Eu estou espiritualmente falando com Ele, já nos lugares celestiais. Eu tenho acesso a Deus por meio dEle, ao poder dEle, por meio do Espírito Santo e a palavra de Deus. Isso é a santificação posicional. Isso não muda, por isso nós acreditamos na vida eterna. Alguns dizem, vocês batistas, vocês acreditam na segurança da salvação. Sim, porque a Bíblia ensina a segurança da salvação. Diz que eu tenho a vida eterna e que eu estou na mão de Deus e que ninguém me pode tirar da mão de Deus. Por quê? Porque é por graça. Se eu pudesse perder a salvação, uma pergunta: em que se basa a minha salvação? Se basa em Cristo, como você vai perder? É algo que você já tem. Ao receber a Cristo, você tem a vida eterna. E quando termina a vida eterna? Nunca! Amém! Nunca! E Ele nos deu essa salvação, a santificação posicional, não muda. Eu mencionei meus filhos. Se meu filho um dia dizer, eu não quero nada a ver com você, pai, eu vou viver a minha vida, e ele sai lá no mundo e vive uma vida contrária ao que eu ensinei. Uma pergunta: ele ainda é meu filho? Sim, sempre será meu filho. Nossa comunhão talvez não será igual, obviamente não seria igual, mas a nossa relação não muda, não troca. Agora, alguns pensam que todos são filhos de Deus. A Bíblia ensina claramente que isso não é verdade. Jesus disse a um grupo de religiosos: vós sois do diabo, filhos do diabo. E eu também era. Quando antes de aceitar a Cristo, eu era um filho do diabo, mas agora eu sou filho de Deus, e uma vez filho de Deus, sempre filho de Deus. Isso ensina em muitos lugares, mas em João lá falou que aqueles que Deus potestade de ser feitos filhos de Deus, aqueles que receberam a Ele, aqueles que creram em Jesus Cristo. Mas a graça de Deus produz a santificação. Eu acredito que um cristão deve escutar coisas diferentes depois da salvação. Eu acredito que um cristão deve ir a lugares diferentes depois da sua salvação. Ele até deve vestir-se de uma maneira diferente. As coisas que ele dizia antes já não deve dizer. A gente tem um corinho, né, em inglês, que cantamos: as coisas que eu fazia já não as faço. Por quê? Porque sou salvo pela graça. Sim, vou para o céu, mas eu também estou sendo santificado. Isto é, deixar as coisas más e apropriar as coisas boas. Como acho que o meu irmão, alguém mencionou, não sei se talvez foi na escola dominical, não lembro, mas alguém falou, alguns pensam que o cristianismo é uma lista de não. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso. Olha, só porque você não escuta a música do mundo, só porque você não toma cerveja, só porque você não fuma, não significa que você é espiritual. Mas se você faz essas coisas, significa que você não é espiritual, obviamente. Sim ou não? Porque a Bíblia ensina em conta dessas coisas. Mas não é suficiente tirar as coisas más. Você tem que colocar boas coisas para tomar o lugar das coisas más. Coisas como a Bíblia, a oração, a casa de Deus, a testificar a outros e obedecer os princípios da palavra de Deus. Hoje é dia dos pais. Eu quero ser um pai espiritual para a minha família. Eu quero guiar aos meus filhos dos caminhos de Deus. E isso vem pela graça de Deus. É pela graça de Deus que a minha filha está aqui comigo. Não porque eu sou um grande pai, mas eu estou tentando obedecer a palavra de Deus e permitir que a graça de Deus produza santificação na minha vida, na vida da minha família. E aqueles que Deus me permite compartilhar essas verdades. Agora, em terceiro lugar, a graça de Deus não somente provê a salvação e produz a santificação, mas note no versículo 13. A graça de Deus promete a segunda vinda.
a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Não sei muito da situação aqui no Brasil, mas no meu país, nos Estados Unidos, anos atrás, se pregava muito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje já não tanto. Hoje alguns dizem, estou falando isso por anos, ele não vai voltar não. Você pode levar para o banco. Ele voltará. Ele prometeu vir a primeira vez. Mais de 300 profecias foram cumpridas em Cristo na sua primeira vinda. E há muitas outras profecias da sua segunda vinda. E não sei se é um dito aqui no Brasil, mas você pode levar para o banco. É mais seguro do que o banco. Ele voltará. A graça de Deus promete a segunda vinda. Este mundo é um lugar terrível. Estão de acordo comigo? Você só precisa olhar nas notícias e você vai ouvir de roubos, de homicídios, de tantas drogas e tantas coisas más e terríveis. Este país querendo fazer guerra contra este país e tanta coisa má. Glória a Deus, Jesus vem. Ele voltará pelos seus filhos, pela sua igreja. A graça de Deus promete a segunda vinda. Pense nisso. Se você é cristão, a terra aqui, a nossa vida aqui na terra é a pior parte da nossa existência. Mas se você está perdido, sem Cristo, a tua vida aqui na terra é a melhor parte da tua existência. Porque depois da morte, meus ouvintes, tem um de dois lugares aonde todos que estão aqui irão. Eu não sei aonde você vai, eu sei onde que eu vou, não por causa de quem eu sou, mas pela graça de Deus. Eu recebi a Cristo como Salvador, irei para o céu. E aqueles que não têm tomado essa decisão, não têm apropriado a graça de Deus para receber a salvação, se eles morrem sem tomar essa decisão, irão para o inferno por toda a eternidade. E a propósito, quando Jesus voltar, será tarde demais. Para aqueles que já ouviram o Evangelho, 1 Coríntios 1,4 diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Versículo 7 lá em 1 Coríntios diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E amado ouvinte, se você é cristão, a graça de Deus produz santificação na tua vida. Por quê? Porque Jesus vem e você não quer estar avergonhado quando Ele venha. Você estará diante do tribunal de Cristo um dia, e eu quero ouvir: bem feito, fiel servidor. Mas isso sim depende das minhas obras. Estão comigo? Escutem bem, o céu não depende das minhas obras, mas a minha vergonha ou falta de vergonha diante de Cristo, no tribunal de Cristo, que não é para os inconversos, é somente para a igreja. A igreja, não estou falando de um edifício ou um tipo de igreja, estou falando do corpo de Cristo. Aqueles que têm recebido a Cristo como Salvador estarão diante de Cristo e serão julgados pelas suas obras, não para ir para o céu ou para o inferno, mas para receber ou perder galardão. E eu quero receber galardão de Cristo. Para mim, não, porque a Bíblia ensina que nós depois daremos essas coroas, esses galardões de volta para Jesus, porque Ele é digno, Ele merece toda a honra e a glória. Mas a Bíblia também ensina que alguns cristãos vão para o céu, sim, porque é pela graça, mas não terão galardão, porque viveram suas vidas para si mesmos e não apropriaram a graça de Deus para a salvação, glória a Deus, mas não apropriaram a graça de Deus para produzir santificação na sua vida e estar pronto para a segunda vinda de Jesus Cristo. Terminamos com o versículo 14. Para resumir, o versículo 14, eu vejo aqui, resume os 3 pontos que vimos: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Isso resume o primeiro fato, a primeira verdade, que a graça de Deus
produz ou provê a salvação. A salvação está provista. Proveída, não sei. Pergunta: você tem recebido desta graça para a salvação da tua alma? Espero que sim. Se não, em um momento vamos a convidar. Se há alguém aqui que não tem tomado essa decisão, que não está 100% seguro, não queremos que você saia daqui, se vai daqui sem estar seguro. Mas o segundo ponto também está neste versículo, diz não só que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, salvação, mas depois diz, e purificar para si um povo seu especial. Isso é a segunda verdade, né? A graça de Deus produz santificação, uma vida purificada. Não, eu não posso me purificar, mas Deus pode me purificar pela sua graça, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. Eu tenho que me rendir, sim, mas está disponível a graça de Deus para viver uma vida piedosa, purificada, como um povo especial. Sabe que eu não sou melhor do que um bêbado que está aí vivendo na rua. Sem a graça de Deus eu poderia estar no mesmo lugar que ele. E não estamos falando de orgulho, de pensar, eu sou melhor que fulano e fulano, porque eu não faço isso e porque eu faço isso. Não se trata de manter os olhos nele e querer viver uma vida pura diante dele. Depois de receber a ele como Salvador, devemos ter um amor. Eu não posso pagar a dívida, mas eu posso expressar a minha gratidão e permitir que ele, pela sua graça, pela sua palavra e pelo seu Espírito, que me santifique, me purifique. E depois diz, zeloso de boas obras. Uma pergunta: é você zeloso de boas obras? Agora, se você está tentando fazer boas obras para ir para o céu, esse zelo não te ajudará. A Bíblia fala sobre zelo e conhecimento. Você tem que ter os dois. Eu não tenho tempo para dar ilustrações, mas a Bíblia tem pessoas que tinham zelo e não conhecimento. Saulo, antes de converter-se e ser Paulo, ele tinha muito zelo. Ele estava perseguindo os cristãos, desculpa, mas não tinha conhecimento. Outros, como Jonas, ele tinha conhecimento, mas não tinha zelo. Ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas. Mas Paulo, depois de ser salvo, ele tinha os dois: conhecimento de Jesus Cristo como Salvador e zelo de boas obras. Não para ir, mas porque ele já ia. E esse é o desejo de Deus para toda pessoa, em todo mundo. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos sejam seguros, tenham certeza. Ele quer que todos sirvam a Ele, para a sua honra e para a glória. Mas tudo isso vem pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Com olhos fechados e cabeças inclinadas.